Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do Divino Mestre permaneça conosco. O Evangelho segundo o Espiritismo, a maioria de vocês conhece, a maioria tem o entendimento desse livro, conhece de trás para frente, de frente para trás, mas nós viemos hoje com o intuito de falar um pouco mais deste livro. André Luiz fala que a prece é o prefácio da vida física e da vida mental. Isso quer nos dizer, André Luiz veio nos falar, que nós devemos estar em estado de oração durante todo o período em que estamos labutando na vida diária e também, ao nos recolhermos, deveríamos estar em estado de oração. Porque nós estaremos no mundo espiritual da maneira que nós nos recolhermos aos aposentos. Na maioria das vezes, quando nós nos deitamos, estou falando mais de mim, a gente acorda no dia seguinte e tem a nítida noção de que nós realmente não encerramos nem o Pai Nosso. Quanto mais nos preparar 20, 30 minutos antes para nos deitarmos. Porque o dito popular fala que diga com quem andas e eu direi quem tu és. A doutrina espírita fala, me fale os seus pensamentos e eu falarei com quem estás andando. E assim nós voltamos ao mundo espiritual. Se nós estivermos com ódio, com rancor, com mágoa, nós retornaremos ao mundo espiritual no período de sono e nos juntaremos a esses companheiros aos quais nós nos ligamos. Então, a importância de nós nos prepararmos tanto para nos recolhermos, quanto quando nós acordamos e vamos começar a vida diária. Este é um livro, assim como nós temos outros, e não quer dizer só os livros, uma boa música, uma boa leitura, uma boa conversa, é uma preparação para nos recolhermos e estarmos com os companheiros elevados no mundo espiritual. Porque lá nós iremos aurir forças, lá nós iremos entregando as nossas dificuldades, sanear as nossas dificuldades e acordaremos no dia seguinte com os nossos problemas não resolvidos, mas encaminhados, porque a espiritualidade não resolve os nossos problemas, mas nos dá a luz, nos dá a força de vontade, a coragem, o entendimento para solucionar esses problemas. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, de 29 de abril de 1864, são as explicações das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Então, nós encontraremos aqui quaisquer que sejam as nossas dificuldades materiais, espirituais, dificuldades de convivência, dificuldades com o nosso empreendimento diário, com os nossos companheiros de trabalho, estarão todas as soluções neste livro. No prefácio desse livro, o Espírito de Verdade vem nos falar: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, ao comando, espalham-se por toda a terra, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. E fala que são chegados os tempos em que as coisas serão restabelecidas para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, espalham-se por toda a terra. Então nós temos que ter o entendimento que a doutrina dos Espíritos não veio somente para os espíritas. A doutrina
dos Espíritos. Os ensinamentos dos Espíritos estão espalhados por toda a terra, em toda a faixa etária, em todas as religiões, em todas as raças, em todas as condições de qualquer um dos nossos companheiros. Allan Kardec, o codificador, reúne material e codifica e nos traz os ensinamentos que estão constituídos nos 5 livros da obra kardeciana e que, se pegarmos a Revista Espírita e os outros livros por ele escritos, são um total de 23 livros escritos por Allan Kardec, sob a orientação dos Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, mas que não veio só para os espíritas, vieram para todos. Então, a comunicabilidade dos espíritos, ela não está só na doutrina espírita, está na igreja evangélica, está na igreja católica, está naqueles companheiros que não têm religião. Quem tem olhos de ver, que veja, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Então nós temos esse manancial de ensinamentos, são ensinamentos que Jesus, na última ceia com os apóstolos, já faz uma predição. Se me amardes, eu irei ao meu Pai e pedirei que mande outro Consolador, deixando claramente que não seria ele, que vai vir para ensinar tudo o que eu tenho dito, relembrar tudo o que eu tenho dito, ensinar outras coisas, deixando claro que também tudo não foi ensinado nos 3 anos que ele passou por aqui. Ficará convosco eternamente. Fica muito claro que também não será uma pessoa, não será um santo, não será um profeta, porque para ficar eternamente não tem condições. Porque nós temos prazo de vivência, nós ainda não tivemos ninguém que ficou para semente nessa vida física. Então ele vem falar dos ensinamentos dos Espíritos que em nós aprendendo, em vivenciando, colocando em prática, serão conquistas nossas, as práticas e as vivências. E aí ficará conosco eternamente, porque todo o aprendizado é nosso. E quando nós aprendemos, colocamos em prática, vivenciamos, nós não mais perdemos esse manancial de ensinamentos. O Evangelho segundo o Espiritismo, onde todos os cultos podem reunir-se, porquanto ele jamais constituiu matéria das disputas religiosas. Então as religiões têm a verdade, que é minha, as religiões falam das predições, fala dos milagres, fala das palavras que utilizam como dogma. Isso aí virou questão de disputa na maioria delas. Mas a questão moral do Cristo, as máximas do Cristo, podem ser falada e pode ser estudada em todas as religiões, inclusive em conjunto. Irmãos de outras religiões conhecem a doutrina dos Espíritos e podem conhecer frequentando as outras religiões. Não tem nenhuma dificuldade, porque o que se fala do Evangelho de Jesus se fala em todas as religiões, do ensinamento moral de Jesus. Eu fiz um culto do lar, eu e minha mãe, durante uns 4 anos. Depois de um certo período, ela falou, o evangelho de vocês é igual ao nosso. Então, eles acham, os nossos companheiros de outras religiões acham que é um evangelho diferenciado. Se eles discutissem a moral do Cristo, iriam descobrir que estão totalmente enganados. Porque aqui está a essência. O que passou, as predições, os milagres, os dogmas, são apenas aparatos. A essência está na moral do Cristo. E aí nós vamos não fechar o Evangelho, mas vamos mostrar algumas coisas que estão nesses 28 capítulos do Evangelho, para que aqueles que já conhecem se relembrem e aqueles que não conhecem vão ter a oportunidade de saber o que é que está contido nesse Evangelho. No primeiro capítulo ele fala, não vim destruir a lei. Jesus não veio destruir a lei de Deus, veio desenvolvê-la,
dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Porque com Moisés, o máximo que nós pudemos entender era o Deus único, o Deus que matava, o Deus que castigava, o Deus que era impiedoso, mas era o que nós poderíamos entender. E as leis que não eram divinas, colocadas por Moisés, as leis políticas, porque de divino apenas o decálogo, os 10 mandamentos. As outras leis associadas que Moisés colocou como leis divinas, necessárias para poder nos conduzir à época, porque nós éramos brutos, ignorantes, e nós teríamos que seguir o caminho pelo temor a Deus. Quanto às leis, essas leis que Moisés colocou como divina, Jesus as reduziu, dizendo que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Então, as leis de Moisés, as leis políticas, ele joga por terra, trazendo um novo ensinamento, uma lei de amor, de caridade, trazendo um Pai soberanamente bom, justo e misericordioso. E aí já começa a nos mostrar uma nova identidade e que nós estávamos em condições de ouvir até certo ponto. Porque nem aos apóstolos ele falou tudo. Quando ele fala aos discípulos que ele iria ao Pai mandar o Consolador, fica claro que nem para eles ele pôde falar tudo, porque ele não falou só para a população toda, ele falou apenas para os discípulos na última ceia. Então Jesus não disse tudo, não ensinou tudo o que tinha, e a doutrina dos Espíritos vem nos relembrar aquilo que ele disse, clarear a nossa mente, ensinar mais alguma coisa e nos mostrar aquilo que nós não entendemos e que viemos sem entender no caminho dos séculos. O capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Jesus se fala da vida futura e em todos os seus ensinamentos ele começa a colocar essa vida futura, esse reino que está no mundo diferenciado, que não é esse mundo. E ele fala dessa vida futura e coloca como meta para nós e como devendo constituir os objetos das nossas maiores preocupações. Só o dogma da vida futura, só essa realidade, essa verdade, justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Se nós não acreditarmos na vida futura, se nós acreditamos que só tem essa vida, a justiça divina cai por terra. Porque como explicar as anomalias, as dificuldades que vêm numa mesma família, uns na opulência, outros na miséria, uns sofrendo tantos e outros progredindo tantos, uns com inteligência e outros sem. Então, se nós não acreditarmos nessa vida futura que Jesus vem falando em todos os seus ensinamentos, nós não podemos acreditar naquele Deus que é soberanamente bom e justo. E se ele é justo, justos são os acontecimentos desta vida. Há muitas moradas na casa do meu Pai, no capítulo 3, a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são mundos que circundam no espaço e oferecem aos espíritos que nelas encarnam moradas correspondentes ao adiantamento do mesmo. Então, quando nós retornamos ao mundo espiritual, nós estaremos na faixa etária em que nos cabe de acordo com a nossa evolução. É como se fossem balões cheios de ar. Cada um fica numa posição de acordo com a quantidade de ar. Automaticamente nós mesmos nos colocamos, cada um na sua morada. Fala da destinação da terra esse capítulo, das causas da miséria terrena, fala dos mundos superiores e inferiores, dos mundos de expiações e provas, dos mundos regeneradores e da progressão dos mundos. Vem nos esclarecer, nos consolar e nos mostrar que nós podemos trabalhar em alcançar mundos melhores. No capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo.
A reencarnação fazia parte do entendimento dos judeus. Eles não sabiam como que se dava, então eles chamavam de ressurreição. A ressurreição poderia se aplicar a Lázaro, porque ele não estava morto. Ele estava em estado de catalepsia. E o seu estado era tão denso que chegou a soltar cheiros, mas ele não estava morto. Diferentemente, não com a situação de Elias, porque foi morto há vários séculos antes da chegada do Cristo, e nem aos outros profetas. Então, esses entendimentos vêm nos trazer essa necessidade de nós renascermos por uma vida nova, de nós deixarmos para trás aquilo que nós aprendemos e renovar os nossos pensamentos, os nossos ensinos. Então, esse capítulo vem falar deste renascimento. A reencarnação fortalece os laços de família, a unicidade da existência rompe esses laços. Então, se nós não entendermos esse reino de Deus, se nós não entendermos a justiça, se nós não entendermos essa reencarnação, essa vida futura, nós não vamos ter condições de pensar nesse fortalecimento desses laços. Porque se tudo encerra com a unicidade da existência, se tudo vai ao nada, nós não temos esse amor, esse afeto para se manter. E aqui vem mostrar que, nessa condição da vida futura, das reencarnações, nós estaremos, a cada encarnação, fortalecendo os laços. Nasceremos com aqueles que nos são caros, que vêm nos ajudar, que vêm ampliar o nosso trabalho. Receberemos também companheiros de outras situações para que nós, trabalhando por nós e por ele, consigamos a evolução. Bem-aventurados aflitos. Jesus aponta nesse capítulo a compensação que hão de ter os que sofrem, mas que sofrem com resignação, bendizendo o sofrimento, que é o prelúdio da cura. Vem nos mostrar que não basta sofrer. Mas aconteceu a doença, estou resignado, vou deitar e vou esperar. Não. Nós precisamos continuar, buscar a luta contra as dificuldades. Então, esse sofrimento, bem-aventurados, felizes serão aqueles que, entendendo, aceitando, porque sabendo que o Pai é soberanamente bom e justo, e que justo é a causa do seu sofrimento, ele luta por se melhorar, por mudar o caminho, e aí esse sofrimento vai vir com mais facilidade. Quando nós plantamos espinhos e temos que fazer a colheita, se nós estamos com raiva, nós colhemos com raiva, e aí nós nos machucamos mais. Quando nós entendemos que essa colheita foi nossa, e que justa é a causa, essa plantação foi nossa, e que justa é a causa da gente colher, a gente abraça com mais amor, a gente pede ajuda, e aí nós conseguimos passar com mais tranquilidade, admitindo Deus soberanamente bom e justo, as vicissitudes da vida, pois que Deus é justo, há de ser justa. E aí sim, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. O Cristo Consolador, no capítulo 6. Todos os sofrimentos encontram a consolação em a fé no futuro, na confiança na justiça divina. Veja que Jesus vem falando dessa vida futura, dessa confiança, dessa crença nesse Pai que é soberanamente bom e justo. Aquele que nada espera após esta vida, estas aflições caem com todo o seu peso, com todo o seu amargor, e nenhuma esperança ele terá. O sofrimento será um sofrimento do início ao fim, e um sofrimento penoso, porque não temos esperança. Foi isso que levou o Cristo a dizer: vinde a mim vós todos, que estáis fatigados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Esse vinde a mim
é entender os seus ensinamentos e colocar em prática. E esse capítulo vem falando desse consolo. Quando Jesus fala que vai mandar outro consolador, ele já previa os nossos sofrimentos, porque nós abandonamos no meio do caminho, por ignorância, por ganância, pelo poder, os seus ensinamentos. E agora nós estamos fazendo o caminho de volta para entender esses seus ensinamentos e tirar essa armadura que nós temos nos nossos corações, colocada aos anos e anos de trabalho, esquecendo os seus ensinamentos. Bem-aventurados que são pobres de espírito, os humildes. E ele fala que pobres de espírito não são aqueles que não têm inteligência, que são os analfabetos, mas aqueles que são humildes, que entendem que o Pai é Pai de todos nós, que somos todos irmãos. E é assim que Jesus fala. Portanto, Jesus diz que são para estes o reino dos céus, e não para aqueles que acham que Deus criou o mundo e agora nós resolvemos o resto. Deixa por nossa conta. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhe assemelham. Quando fala da criança, é um espírito, às vezes, muitas vezes, muito mais velho do que nós. Mas naquele momento, aquela pureza de coração tão necessária, porque se ela se mostrasse tal como é na vida anterior, às vezes pode ser um inimigo nosso. Então aquela pureza de coração, aquela simplicidade, e que nós devemos nos assemelhar a ela para chegarmos, alcançarmos essa pureza de coração, é porque ela ainda está sendo maleável, ainda há condições de nós conduzirmos os seus passos. E ela vive esse momento de pureza para dar aos pais, àqueles que são seus tutores, a condição de colocá-la no caminho que vai nos levar ao aprisco do Pai. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena a violência, a cólera e até toda expressão descortês para com o semelhante. Então esse capítulo vem falar dessa brandura, dessa pacificidade. Mas veja que vem um acompanhamento, bem-aventurados humildes, bem-aventurados aflitos, porque não consegue ser brando aquele que não passa, que não tem o entendimento desse Pai misericordioso, que não entende as aflições pelas quais passa. Ele não conseguirá essa brandura, porque em passando pelos outros caminhos, vai conseguir essa moderação, essa paciência, essa mansuetude. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não é misericordioso não pode ser brando nem pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas, próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Então esse capítulo vem falar dessas ofensas, de como perdoar essas ofensas. E muitas das vezes nós falamos, é impossível. Mas quando fala desse amor, desse perdão, quando fala desse esquecimento, nós vamos entender nesse capítulo que há uma necessidade em entender a dificuldade do outro. E se nós conseguirmos entender, nós vamos conseguir perdoar, nós vamos conseguir ser caridoso para com a dificuldade dele. Amar o próximo como a si mesmo, no capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. É a expressão mais completa da caridade, porque resume os deveres do homem para com o próximo. Com qual direito nós exigiremos melhor proceder para conosco do que temos dados aos nossos companheiros? Então esse capítulo vem falar desse amor, de como vivenciar esse amor, vem nos mostrar que se nós
não tivermos esse amor com o próximo, se nós não amamos o próximo, como é que nós vamos querer que as pessoas nos amem? Então há uma necessidade de nós entendermos um pouco mais, estudar um pouco mais desse capítulo. Amai os vossos inimigos. Jesus fala: aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiarei o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filho do vosso Pai que está nos céus, que faz que o sol nasça para os justos e para os injustos, que a chuva caia para os bons e para os maus. Então esse capítulo vem nos mostrar como amar os inimigos. E não é fácil, mas vem nos mostrar que amar os inimigos é um princípio da caridade, que nós precisamos trabalhar, colocar esse entendimento e, diuturnamente, em trabalhando, em orando pelo companheiro, nós conseguiríamos, num determinado momento da nossa evolução, sim, amar esses companheiros de caminhada. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação há grande mérito. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral. Fazer o bem sem ostentação. Então nós precisamos pensar nisso. O que é que nós temos feito? Nós temos feito o bem e temos deixado rastro para que as pessoas nos parabenizem, para que as pessoas falem de nós. E ele fala ainda: aquele que prefere ao de Deus um aplauso dos homens, prova que mais fé deposita nos homens e que mais valor dá à vida presente do que à vida futura. Então esse capítulo vem nos mostrar que os nossos bens maiores estão na vida espiritual, que nós temos que trabalhar aqui pela vida espiritual. E muitas das vezes nós esquecemos e queremos aqui ter todos os méritos, todos os aplausos. E quando nós chegarmos ao mundo espiritual, nós já recebemos a nossa recompensa. E aí nós estaremos lá, quais miseráveis, que não têm onde pagar um lugar de ficar. Capítulo 14. Honrai vosso pai e vossa mãe. Veja bem que no decálogo vem trazendo: honrai vosso pai e vossa mãe. Ele não fala em amar vosso pai e vossa mãe. Porque há uma diferença, há uma dificuldade, porque pode ser um inimigo. E quantos casos nós estamos vendo de filhos matando o pai, de pai matando o filho, de mães que rejeitam o filho mesmo antes de nascer, de filhos que rejeitam o pai logo após nascer. Então há uma dificuldade, porque são os inimigos que estão na mesma caminhada para resolver os problemas. Mas nem por isso. Vem falando nesse capítulo que nós precisamos honrar pai e mãe. Não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na sua necessidade. É proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. E muitas das vezes, na maioria das vezes, nós estamos fazendo justamente. É fazer aqueles 1000 delicadezas, 1000 pequenos desejos, porque eles fizeram assim conosco. Foram noites e mais noites sem dormir. E hoje nós temos a dificuldade, a impaciência de estarmos próximos aos nossos pais. Se não acontece na nossa casa, podemos olhar os vizinhos. E aí, quando eles se vão, aí a gente fica: podia ter feito, podia ter amparado mais, poderia ter saído mais, poderia ter dado a ele uma condição melhor. Fora da caridade não há salvação. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os ensinos ele aponta essas duas virtudes como as que levam à eterna felicidade. Não considera a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas a condição única.
não é na minha verdade, não é na casa espírita, não é no templo evangélico, na igreja católica que está a salvação, está na prática da caridade. Como entendia Jesus, indulgência para com as imperfeições, benevolência para com todos, perdão das ofensas. Então nós precisamos entender, não será perguntado para nós no mundo espiritual qual a sua religião, era católico, era espírita, não. O que fizeste? Quantas lágrimas enxugaste? É essa. Então a caridade, na caridade está a verdadeira salvação, condição única, e nós precisamos entender essa caridade, a prática dessa caridade, não a caridade material, que é muito fácil, mas a caridade moral, que é muito mais difícil. Não se pode servir a Deus e o dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. O homem que possui plena propriedade daquilo que lhe é dado levar, o homem só possui plena propriedade daquilo que é dado lhe levar deste mundo, do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. E vai prestar contas daquilo que ele foi feito, com aquilo que lhe foi entregue. O tempo, a maior dificuldade dos nossos companheiros no mundo espiritual. No livro Céu e Inferno, Espíritos Medianos, os companheiros falam, vem nos dizer, que os seus maiores sofrimentos foi a má utilização do tempo. Então, nós precisamos ter esse entendimento. O que é então que o espírito possui? Nada do que é de uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. E aquilo que ele deixar de fazer. Não basta não fazer o mal, só não fazer o mal. Mas todo o mal que há de vir de um bem que deixarmos de fazer, nós teremos responsabilidade nele. Capítulo 17, sede perfeitos. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Sede perfeitos vós outros, perfeitos como vosso Pai Celestial. Então vem falar desse amor aos inimigos. E é muito difícil. Amar os inimigos, perdoar os inimigos. E esse capítulo vem nos mostrar o que fazer para alcançar essa perfeição que Jesus nos fala, mas nos fala naquele tempo. Hoje nós entendemos que não seremos perfeitos igual ao Pai, mas conseguiremos chegar entendendo os seus atributos, seguindo os seus atributos, chegar o mais próximo que pudermos dele. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Então o Pai não nos quer que nós retornemos ao mundo espiritual em estado de perfeição, mas nos quer em desejoso de nos transformar, com o desejo, e o Pai conhece os nossos desejos. E quando nós falamos em transição planetária, nós temos as dificuldades, e às vezes nós vamos falar assim, mas eu não retornarei nesse planeta, mundo de regeneração. Mas se nós formos na classificação de Kardec, a partir do item da pergunta de número 100, nós vamos entender na terceira ordem que nós somos espíritos, todos os espíritos imperfeitos. Mas aqueles que não retornarão são os espíritos impuros da 10ª classe. Aqueles que praticam o mal pelo prazer. Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que entender que nós não praticamos dioturnamente o mal por prazer, por desejo de praticar o mal, mas nós temos impulsos, às vezes, de satisfação, quando nós transmitimos informações que não conhecemos, falando das pessoas. Quando nós ficamos felizes, quando um mal acontece com aquele
que nós não estamos ainda muito aliciados. Então, nesses períodos, nessas dificuldades, nós praticamos muitas vezes o mal por prazer. Então, mas nós estamos caminhando para esse mundo de regeneração em condições de habitá-lo, mas precisamos colocar para fora essas nossas dificuldades. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Jesus compara o reino dos céus, onde é tudo alegria e ventura, a um festim. A condição expressa para participar desse festim é estar revestido da túnica nupcial, é estar voltado, é estar desejoso dessa transformação moral, é estar trabalhando, e basta esse desejo íntimo dos nossos corações para que nós possamos participar desse festim, porque o Pai conhece os nossos corações. Não é uma roupagem, mas sim um estado de espírito, um estado desejoso de participar. Isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. É esse trabalho que nós precisamos entender. No capítulo 19, a fé transforma montanhas. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, essa fé divina que nós carregamos com ela. Nós temos a fé divina e a fé moral, e esse capítulo vem nos trazendo, nos mostrando os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas. São tantas outras montanhas que barram o caminho de a quem trabalha para o progresso da humanidade. A fé robusta dá perseverança. Tanto essa fé divina que move essas montanhas dos nossos vícios morais, quanto a fé robusta que nos coloca em condições de construir. E aquele que tem fé e que acredita que vai chegar a um fim desejado, se ele tem fé robusta, ele chega. Então vem nos trazendo esse entendimento. A fé robusta dá perseverança, energia e os recursos para que se vençam os obstáculos, assim como nas pequenas como nas grandes coisas. E nós precisamos começar nas pequenas coisas. E muitas das vezes nós queremos derrubar um edifício e nós não estamos ainda em condições de derrubar um tijolo. Aos grandes espíritos, as grandes obras. Aos espíritos pequenos, as pequenas obras. Aos espíritos medíocres, as obras medíocres. Mas são daí que nós começaremos. Então nós precisamos entender um pouco mais dessa fé que fala esse capítulo. Os trabalhadores de última hora. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Então, quando o chamado vem, nós temos que estar prontos. É esse o entendimento. Quando a oportunidade aparece, nós estamos colocando a caminho para resolver, ou nós deixamos para amanhã, ou nós deixamos para levar para o dia seguinte, ou nós esperamos na hora que aposentarmos, ou quando nós tivermos condições financeiras para poder fazer esse trabalho. E ele fala: bons espíritas, sois todos obreiros da última hora. Mas ele fala aqui para os bons espíritas, para os bons. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais que a vossa existência, por mais longa que pareça, mais não é do que um instante na eternidade. Mais uma vez vem falar da utilização do tempo e de como nós estamos utilizando esse tempo. Se nós estamos na preguiça ou se nós estamos aptos. Pronto, assim que a oportunidade chega, nós estamos levantando e caminhando para resolver as dificuldades. Haverá falsos cristos e falsos profetas no capítulo 21. São Mateus fala: guardai-vos dos falsos profetas, conhecê-los eis pelos seus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos. Não creais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus. Então são predições que já estão sendo feitas, que João vem falar lá atrás, para que nós, hoje,
nós temos que passar pelo crivo da razão, inclusive nas nossas sessões mediúnicas. Nós temos que ouvir aquilo que o palestrante fala, mas se nós não concordarmos, nós temos que passar pelo crivo da razão. O próprio Kardec deixa muito claro, se a ciência comprovar o que nós estamos falando, ao contrário, siga a ciência. Tem que ter uma razão, um raciocínio lógico, para que nós possamos seguir. Nós não podemos seguir o cego, que cego que acompanha cego, caiamos no abismo. O Cristo já tinha nos falado isso. Não separeis o que juntou Deus. Imutável só as leis de Deus. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos, em todos os lugares, em todos os mundos. As leis não são diferentes. Quando Deus criou o mundo, criou as leis. Nós, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos descortinando essas leis. Por isso não tem mistério. Mistério é tudo aquilo que nós desconhecemos. A partir do momento em que nós tomamos conhecimento, já deixa de ser mistério. No casamento de ordem divina material, é a união do sexo para que se opere a substituição dos seres que morrem, para a preservação da espécie. Então, de ordem divina material. Na união do sexo, há outra lei divina imutável, a lei do amor. Quis Deus que a união pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos. Então, o amor, quando a união é feita na base da lei divina, na lei de amor, não há separação. E aí Kardec deixa a pergunta: a lei de amor é tida em consideração nos casamentos de hoje, na maioria? Essa é a pergunta. Indissolúvel, somente as leis divinas, o resto é lei dos homens. Então, quando há uma separação, não quis Deus, já estava separado, não esteve junto. Porque se fosse pela lei de Deus, pela lei do amor, aí não teria separação. Estranha moral. Esse capítulo vem nos trazer ensinamentos que, se nós não tivéssemos esse capítulo, não tivéssemos esse entendimento, nós não entenderíamos a maioria dos ensinamentos de Jesus, dado a época que ele fez. Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, se a doutrina não trouxesse para nós esse e outros que vêm nesse capítulo, quem são meus pais e minhas mães e minha mãe? Então, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Então, esses ensinamentos vêm nos trazer, mostrando, por exemplo, que a palavra odiar significava gostar menos, ou odiar mesmo. A palavra amar significava amar ou gostar pouco menos. Então, esses ensinamentos a doutrina vem nos trazer e vem nos clarear aquilo que nós ouvíamos no passado. Fala, gente, isso não tem condição. Jesus não pode ter falado. Um que vem trazer a lei de amor, de caridade, a benevolência, a indulgência, o perdão, como é que vai falar que aquele, se não odiar pai, mãe, irmãos, irmãs, esposa e filhos, não pode estar comigo? Então, nós precisamos entender esse capítulo. Capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. É de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio oculta o sentido de suas palavras sobre o véu da alegoria, que nem todos podiam entender àquela época. E ele fala com os seus apóstolos: falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. E a doutrina espírita vem agora tirar esse véu, nos mostrar, trazer esse entendimento, e esse capítulo vem nos trazendo esse entendimento. E
até para os discípulos, alguma coisa ficou, porque nem eles tinham condições de ter esses entendimentos. Capítulo 25, buscai e acharei, pedi e se vos dará, buscai e acharei, batei à porta e se vos abrirá. Estas palavras de Jesus significam, pedi a luz que clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistir ao mal, e as tereis. Pedi assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhá-los. Não virão para resolver os nossos problemas, mas o Pai está pronto, Ele sabe das nossas necessidades, mas espera a nossa humildade, entendendo que nós somos filhos do Pai, que nós somos deficitários, que nós temos que pedir, que nós temos que mostrar pela humildade que nós somos necessitados. E aquilo que nós pedimos, nós receberemos. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Com essa recomendação, Jesus prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou, principalmente aos médiuns, que recebem os dons e que precisa repassar aos companheiros sem esse recebimento. Aquilo que nós recebemos, o dom da prece, que nós não podemos cobrar. E aí vem falando todo esse capítulo, nos falando dessa parte. Pedi e obtereis. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que já receberam sua recompensa. Então vem nos falar, vem complementar o outro capítulo, falando que nós, o Pai conhece as nossas dificuldades, mas nós precisamos. E não precisamos nos ajoelhar, não precisamos gritar, não precisamos. Basta elevar os nossos pensamentos, entendendo que somos deficitários, entendendo que nós somos necessitados. Elevar o pensamento a Deus, a Jesus. Não precisa, no nosso trabalho, aonde nós estivermos. Se nós vamos para uma reunião e estamos com dificuldade naquela reunião, elevemos os nossos pensamentos para nos ajudar, para nos clarear o entendimento, para facilitar o nosso trabalho junto com os companheiros com os quais nós teremos que resolver alguma situação. Capítulo 28, a coletânea de preces. É o último capítulo. Kardec coloca essa coletânea de prece não para que sigamos essas preces, mas para a gente ter um entendimento, uma ajuda. Os espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo as suas convicções e da maneira que mais o toque. Então, se os nossos companheiros ainda têm a necessidade de gritar, de falar, e de ler, e de cantar, e de fazer, nós temos que respeitá-los. Se ainda necessitam de um ritual, nós temos que respeitá-los. Nós já tivemos nessas mesmas condições. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Senhor, estou necessitado. Senhor, eu sou necessitado. Basta. Porque o Pai conhece, mas Ele quer que nós nos colocamos em condições de receber. Ele vai nos trazer o auxílio. Mas nós precisamos nos colocar. E basta o pensamento, o entendimento. É levar os pensamentos a Deus, a Jesus, ao nosso anjo guardião, ao nosso protetor, ao nosso qualquer que seja, o companheiro, o nome. A espiritualidade, ela não tem preocupação se nós vamos dar um nome para ele. O que a espiritualidade espera de nós, o que o Pai espera de nós, é que nós nos colocamos em estado de humildade. É entender que o Pai é soberanamente bom e justo, e que se eu elevo e mostro as minhas dificuldades e peço ajuda, ela virá, não solucionando os nossos problemas, mas nos mostrando o caminho, nos dando força, nos dando coragem, entendimento, para que nós possamos alcançar aquilo que nós precisamos. Então, meus irmãos, são 28 capítulos. Nós demos uma pincelada. Eu não sei, eu acho que todos os companheiros têm um exemplar.
Eu tenho aqui alguns exemplares desse livro que aquele que não tiver, aquele que tiver um companheiro e que queira dar para o companheiro, nós vamos distribuir aqui, nós temos 20 exemplares. Aquele que não tiver, que pegue, ou aquele que tiver alguém para levar um exemplar, porque basta ler o prefácio que vai entender a obra e que vai se apaixonar com ela. Que possamos trabalhar por vivenciar os ensinos de Jesus Cristo, lembrados e esclarecidos nesta obra pelos Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, que vêm restabelecer as coisas, iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Muito obrigado, uma boa noite, uma boa semana para vocês. Que assim seja.